Não quero mentir pra vocês falando que você vai desbloquear o handstand em um mês. Pra mim não foi uma jornada tão fácil, porém eu já me sinto bem mais confortável com a forma que eu tenho hoje. Esse é um vídeo para pessoas que estão em busca de limpar o handstand ou pelo menos segurar o handstand de forma mais sólida. Se você sente dor na lombar, provavelmente esse vídeo também é para você, porque eu vou explicar o provável motivo que você forma que eu também sentia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de já deixar seu like. Tô na busca aí de 2.000 inscritos, então realmente vai me ajudar bastante. Então bora pro vídeo. Antes de treinar o handstand, é sempre bom você fazer um bom aquecimento de punho e também de ombro. Um bom aquecimento para punhos que eu gosto é simplesmente fazer rotações para os lados. Outro muito bom é colocar as mãos no chão, deixar os dedos no chão, e fazer flexões de punho. Então com os dedos apoiados no chão, joga os punhos para cima. Outro muito bom também é você fazer rotações. Então punhos para dentro, vai rotacionando as mãos o máximo que você conseguir. Segura um pouquinho no final e depois vai pro outro lado. Também o máximo que você conseguir. Aquecimento para punho você tem que gastar pelo menos uns 5 minutos. O punho vai ser uma das principais partes que você vai usar no handstand. Uma outra recomendação é sempre fazer abertura de ombro toda vez que você começar a fazer o handstand. Você pode deixar as mãos para frente. Se você tiver alguns bloquinhos, esse daqui é ainda melhor para aumentar a sua amplitude. A minha abertura de ombro no início era bem ruim, então por conta disso o meu handstand não era tão alinhado. Basicamente, quando eu comecei o meu handstand ele era mais ou menos assim. E hoje em dia eu já consigo puxar, esticar o braço, abrir os ombros. Então isso não foi tanto por conta de quantidade de vezes que eu treinava handstand, mas sim quantidade de vezes que eu treinava abertura de ombro. Eu conseguia segurar bem o handstand, só que porém, segurando ele banana, eu sentia muita dor na minha lombar, sabe? Então muitas vezes você sente dor na lombar, pode ser sim por conta do handstand, pode ser sim por conta da posição. Caso você treine handstand apenas de costas para a parede, provavelmente você já está sentindo um pouco de dor na lombar por conta disso. Então vamos começar sobre um dos passos mais importantes para mim, que é a parte de chutar. Muitas pessoas começam a treinar o handstand com o auxílio da parede, só que quando você usa a parede pode tirar um pouco de dependência. Essa dependência vai fazer que você perca alguns pontos do handstand, como por exemplo, como prevenir a queda. Também alguns pontos vitais para você conseguir segurar o próprio handstand. A minha recomendação para todo mundo é quando começar a chutar o handstand, começar do chão mesmo, sabe? Sem a parede aqui. Então dessa posição, você vai trazer os seus dedos para cima. Então você vai imaginar que você está agarrando o chão dessa forma. No início vai ser um pouco complicado de entender essa posição, mas depois de um tempo vai ser a principal parte para você segurar o chão. A segunda parte que você vai fazer é puxar o seu ombro lá para cima. Então, ó, meu ombro tá para baixo, agora eu vou esticar o ombro lá em cima. E só depois que você entender isso que você vai começar a chutar. Chutando, você vai começar do chão. A sua perna de trás vai estar esticada e a sua perna da frente vai estar dobrada. Dessa posição, você vai tentar chutar e trazer o ombro para dentro. No início, você não precisa chutar tão alto. Um dos principais problemas é que muitas pessoas chutam jogando o corpo para frente. Tipo assim. Se você fazer isso, vai ser muito mais difícil para você que segurar o handstand. Então trabalha primeiro essa posição. Tentar manter o ombro na mesma linha do punho. Uma perna dobrada, uma perna esticada. Chuta. E não move o ombro. Não deixa o ombro ir para frente. Daqui, puxa todo lá em cima. Uma perna em cima, chuta. Depois que você começar a se sentir confortável com essa posição, você vai tentar prevenir a queda dessa mesma posição e depois você vai tentar fazer aquele mesmo chute. Porém, quando você estiver bem em cima, com as pernas bem altas, você vai tentar jogar uma mão para dentro. Então, chuta e uma mão para dentro. E essa é a forma mais eficiente de prevenir a queda. Chuta e joga uma mão para dentro. Quando você joga essa mão para dentro, o seu corpo perde um dos eixos e rotaciona para o lado. Então, de qualquer forma, não importa se você passou muito do ponto, eu te dou toda a certeza que se você virar sua mão para dentro, você vai prevenir a queda de costas. Então agora você já aprendeu como iniciar o chute e como prevenir a queda. Para a terceira parte, você vai tentar chutar e tocar os dois pés em cima, usando a mesma pegada no chão. Chuta e toca seu pé.
e desce. Você não precisa segurar ainda, só faz isso. Tenta fazer esse movimento o mais devagar que você conseguir. Caso fique muito difícil, agora que você já aprendeu a chutar, você já pode tentar chutar vindo da posição de cima. Joga o corpo para frente, mão no chão e dá um pequeno chute, toca o seu pé e volta. Se você já conseguir fazer isso, agora você está quase conseguindo desbloquear o seu handstand. O seu próximo passo é realmente começar a usar todos os suportes da mão. Então, quando suas pernas forem para frente e passarem a sua linha da cabeça, você vai começar a usar a ponta dos dedos para trazer sua perna para trás. E quando suas pernas forem muito para trás, você vai começar a usar a palma da mão para jogar o corpo para frente de novo. Você pode levar mais ou menos 1 mês de treino, quem sabe 2 meses ou até mais, para você entender apenas essa parte de punho. Outro detalhe bem importante é você sempre olhar para o meio das suas mãos. Não olha assim para a parede, não olha para trás. Isso tudo vai fazer o seu handstand não ficar tão estabilizado. Então sempre olhar para o meio das mãos aqui, ó. E sem falar que é o ponto de referência que vai deixar o seu corpo mais alinhado. E agora, como um dos últimos exercícios, você vai tentar começar a trabalhar um pouco a parte de quadril. A parte de quadril você vai tentar fazer a posição de rola, você vai jogar o quadril um pouquinho para trás, não para frente, um pouquinho para trás e segurar. Daqui você vai chutar do mesmo jeito que fez antes, usando os seus dedos, travou o quadril e foca apenas no seu punho e apenas nos seus ombros. Chutou o handstand, quadril alinhado, então não estou mais movendo meu glúteo. E agora o foco tá todo nos meus dedos. Depois que você entender isso, com certeza o handstand vai ficar muito mais fácil. Vou colocar um exercício extra para vocês, é um dos que eu mais gosto. Então agora, o seu próximo passo vai ser fazer o handstand de peito, com o peito em direção à parede. É bem mais difícil do que o de costas para a parede, porém é um exercício que te traz muito mais benefícios relacionados à linha, então a sua postura no handstand e também você entender o balanço. Vai caminhar em direção à parede, continua olhando para o chão, uma perna para fora, não muito, e tentar ficar tocando os seus pés. Quando você se sentir confiante, você vai apenas segurar. Se foi um tutorial que vocês gostaram, não esquece de deixar seu like, tô tentando chegar aos 2.000 inscritos no meu canal, acabei de bater 1.000. Pretendo fazer mais tutoriais como esse, caso vocês tenham gostado, comenta aí qual deve ser o próximo. Tamo junto demais e com certeza você vai desbloquear o seu handstand. Bora pra cima!